É a nossa segunda aula da matéria de elementos básicos da pedagogia, tendo o ministério de Jesus Cristo como o exemplo para nós. Então, vamos estar fazendo oração, iniciando a nossa aula, pedindo ao Senhor que venha ter misericórdia de nossas vidas nessa noite. Feche os teus olhos, se você queira, e oremos ao Senhor. Senhor Pai eterno, Deus bendito, Deus santo e maravilhoso, nós, ó Deus, mais uma vez somos gratos ao Senhor por mais uma segunda-feira, mais um dia de aula. Louvo pela vida, ó Pai, de cada aluno que o Senhor tem sustentado para permanecer até aqui, ó Pai, nesse último período, ó Deus, nessa escola que estarão formando, Senhor. Que o Teu Espírito Santo continue fortalecendo, dirigindo, iluminando, ó Pai, dando acima de tudo sabedoria para aplicar, ó Pai, de maneira responsável, de maneira maravilhosa, para que o teu reino seja engrandecido. Tudo aquilo, ó Pai, que os teus servos absorveu desde o início desse curso, ó Deus, até agora, que o Senhor possa dirigir a vida de cada um, que isso venha a ser, ó Pai, de proveito ao enriquecer o ministério de cada um deles. Seja conosco, ó Pai, nos dá sabedoria. Eu lhe peço, ó Pai, que o teu Espírito ilumine minha vida neste momento para conseguir transmitir, ó Deus, para os teus filhos aquilo que está contido nessa apostila. Então eu lhe peço, ó Pai, que a tua misericórdia repouse sobre nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Então, irmão, nós estamos estudando a respeito de elementos básicos da pedagogia. Estamos falando a respeito de Jesus Cristo, sendo ele o exemplo para nós, como obreiros na casa do Senhor, pessoas que o Senhor confiou em nossas mãos algo para executar na obra dele. Então, nós paramos na parte que estava falando a respeito de Jesus, como ele sendo a encarnação da verdade, baseando no que tudo que ele ensinou, que ele pregou, ele viveu. E tirando esse exemplo para nós, para que possamos pregar ou ensinar de maneira que não venhamos a ser reprovados. O apóstolo Paulo ele ensina na sua segunda carta, melhor, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10, que ele esmurra o seu próprio corpo para que ele, pregando aos outros, ele não venha a ser reprovado. Então, nós, observando isso e vendo pela vida de Cristo, pela vida dos homens de Deus que nos deixou exemplo na Bíblia Sagrada, nós vemos que eles preocuparam em cumprir todo o conselho de Deus que eles ensinavam, mesmo com muita luta e com muita dificuldade. A cada dia nós somos moldados pelo Espírito Santo, mudamos algo em nós, aprendemos mais com a palavra de Deus, corrigimos a nossa vida a cada dia. Então, com o exemplo de Jesus, ele nos mostra isso. Se cá no finalzinho, por alguma razão, não sei se a apostila dos irmãos está numerada, porque a minha não está numerada. E nós paramos essa parte, cá no último parágrafo, onde está falando de Jesus, foi a encarnação viva da verdade. Cá no último parágrafo fala assim: a encarnação da verdade pelo Mestre afetava o seu ensino, pelo menos de duas maneiras. Ele mostra que, em primeiro lugar, dava-lhe um tom de autoridade que não se via nos escribas e rabinos do seu tempo. Uma das coisas, irmão, interessante que esses escribas, escriba quer dizer quem faz cópia da lei. Então, os escribas eram as pessoas que faziam cópias da lei, eles se ocupavam com isso, porque naquela época não tinha imprensa, a imprensa é coisa do século XV, 1400 e pouco, então eles tinham que fazer toda a cópia na mão. Eu creio que os irmãos estudaram na matéria de bibliologia ou introdução à Bíblia, esse processo trabalhoso que eles tinham para conseguir deixar para nós o que nós temos hoje chamado de Velho Testamento, ou como os judeus chamam de Primeiro Testamento. Eles tinham um trabalho minucioso, bem cuidadoso, porque um erro numa palavra hebraica, uma letra acrescentada ou uma letra que falta, muda completamente o sentido da palavra. É só você observar no nome de Abraão. Abraão antes chamava Abrão, só acrescentou um A e mudou completamente o nome de Abraão. E o nome de Sara lhe foi tirado apenas um I
e mudou completamente também o nome de Sara. Então, nós observamos isso, cuidado. Então, esses copistas da Bíblia, que são conhecidos no Novo Testamento como escribas, inclusive Esdras, quando você lê o livro de Esdras e o livro de Neemias, o Esdras é chamado de o escriba, porque ele pertencia à tribo de Levi, e sendo pertencente à tribo de Levi e também da família de Arão, ele tinha direito ao sacerdócio e ele fazia cópias da Bíblia. Inclusive, através dele, Neemias veio um dos maiores avivamentos no Velho Testamento, para mim, eu considero como o maior avivamento que aconteceu no Antigo Testamento, foi no período de Neemias e Esdras. Então, esses copistas da Bíblia, chegou um tempo que aquilo estava tão normal para eles que eles passaram a interpretar a Bíblia. Então, eles foram determinados como doutores da lei. Eles galgaram esse título, não que ninguém deu esse título para eles se intitularam como doutores da lei porque, além de fazer cópia, eles passaram a interpretar. Então, hoje nós vemos, por exemplo, esse Talmud, que hoje ele sofre várias emendas, que já tem mais de 14 volumes, que começou lá com o Targums, com Esdras, e hoje eles sofrendo várias emendas com muitos outros rabinos, e nesse período do Novo Testamento, esses próprios escribas acrescentou alguma coisa nesse Talmud, que antigamente era chamado o livro das tradições dos judeus. Porém, quando você observa do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, que Jesus expõe ali o Sermão do Monte, com um ensinamento maravilhoso, com autoridade tremenda que nunca foi vista entre eles, as pessoas chegam a dizer que Jesus ensinava como que tendo autoridade, não como os escribas e fariseus. Fariseu, creio que todo mundo também sabe que era a seita mais proeminente, mais forte que existia em Israel no período de Cristo. Um grupo de pessoas que a palavra fariseu quer dizer separado, e esse grupo de fariseus ele surgiu num período do Velho Testamento, cerca talvez de uns 150 a 100 anos antes de Cristo. E nesse período, esses fariseus, para se separar de determinados judeus que estavam acomodados com o estilo de cultura macedônio-greco ou a cultura helênica da época, a cultura implantada por Alexandre o Grande, que trazia grande corrupção na religião, e de muitas outras coisas. Depois veio o Império Romano, trazendo também, abraçando a cultura helênica. Esses fariseus, eles, no início, eles eram um grupo de pessoas sérias, pessoas que se dedicaram à obra de Deus, se dedicou a fazer completamente a diferença. Mas no período de Cristo, quando o Império Romano domina o mundo aproximadamente nos 27 antes de Cristo, o Império Romano, por ser governado por homens inteligentes, a primeira coisa que eles fizeram foi fazer uma aliança com os judeus. Deixaram com que eles vivessem a religião deles sem problema, porque eles sabiam que os judeus eram um povo de guerra. Então, deixaram os judeus viver religião, deixaram os judeus viver tranquilo, que eles não precisavam de adorar, fazer o culto ao imperador, eles podiam servir o Deus Yahweh. E esses escribas, possivelmente comprado, que os escribas era a parte dos saduceus, a parte mais nobre, e a parte dos fariseus era composta de alguns sacerdotes ou alguns simplesmente homens que estudaram, doutores da lei, homens que estudaram. E nesse período, essa religião foi se corrompendo, porque eles fizeram aliança com o Estado, abraçou o que o governo romano oferecia, foi se corrompendo, então nós vemos que eles tinham nada mais, nada menos do que apresentar a lei como um tabu, e simplesmente como um tabu, algo religioso, nada que penetrava no coração deles para poder mudar a vida deles. É só observar Mateus 23, que nós vamos ver que Jesus censura os fariseus e os escribas de maneira muito dura. Então, esses dois grupos de pessoas que eram os fariseus, uma seita que existia na época, um grupo religioso, que supostamente, na visão humana, era muito perfeito, e os escribas, que eram esses copistas que fazia parte tanto dos fariseus como dos saduceus. E esses dois grupos de pessoas, eles o povo da época que ouviu o ensinamento de Jesus observou que havia uma diferença quando Jesus ensinava, que a maneira que Jesus ensinava era com o poder de Deus, era algo extraordinário, coisa que havia anos que eles não viam. Como nós podemos olhar hoje, às vezes, se nós não tomarmos cuidado e simplesmente ficarmos como religiosos na igreja, vamos conseguir apresentar um bom sermão, porque nós estamos estudando teologia,
Então, passamos por homilética, por hermenêutica, às vezes dominamos a arte da exegese, temos uma boa oratória, uma boa retórica, conseguimos preparar um sermão e falar para o público. Porém, esse sermão vai causar, às vezes, até uma admiração no público, mas não uma mudança de vida. E muitas pessoas até admiravam alguns fariseus na época, homens como o próprio Nicodemos, o próprio Gamaliel, que eram fariseus respeitados nesse período, mas homens que não conseguiam alcançar o coração ou a necessidade do seu público que ouvia. E Jesus ele conseguiu alcançar o coração daquelas pessoas. Então, quando eles falam assim que Jesus ele ensina como que tendo autoridade, às vezes as pessoas ficam tentando entender, mas que autoridade é essa? É porque nesse momento que Jesus ensinava, ele não estava fazendo milagre, estava fazendo. Só que se você observar o ensinamento de Jesus, ele é baseado no Velho Testamento. Ele é baseado nas Escrituras. Já os ensinos dos fariseus e dos escribas, quando você estuda outras fontes, você vai observar que e até mesmo no livro de Atos e no capítulo 15 de Mateus, nós observamos que os escribas e fariseus eles eram apegados a tradições dos anciãos e a um certo de teologia que existia na época. Existiam dois ramos de teologia muito fortes no período de Cristo, que era a escola de Shammai, eu creio que os irmãos já ouviram falar, e a escola de Hillel. Esse Hillel, alguns acreditam que ele era avô do próprio Gamaliel. Então, esse Shammai, a escola dele era uma escola muito conservadora, digamos assim, a Assembleia de Deus há uns 20 anos atrás, a Deus de Amor, aquela bem conservadora, que muita coisa que nem era pecado para eles na época. E existia a escola de Hillel, que ele era mais tranquilo, mais liberal, ele conseguia entender melhor as escrituras. E se você observar, esses questionamentos sempre batiam o próprio assunto do divórcio era uma questão que havia essas disputas teológicas. Por isso que os fariseus e os escribas, eles questionaram Jesus a respeito disso. Então, essa linha teológica, ela fez com que os fariseus e os escribas, quando eles iam ensinar, eles só falavam dessas tradições, eles não preocupavam em expor as escrituras. Quando eles liam algum versículo, alguma parte da Bíblia, como nós vemos que era de comum eles fazer isso na sinagoga, nós vamos até ver mais para frente na apostila, eles explicavam alguma coisa, mas não era algo que mudava a vida dos seus ouvintes. Então, quando Jesus chega pregando e pregando a palavra de Deus, isso causou um despertar muito grande nos seus ouvintes. Então, uma das coisas, por exemplo, eu não tenho nada contra nós, como ensinador, como pregador, contar uma ilustração, contar às vezes uma história, um testemunho no púlpito da igreja, não há problema nisso. Mas se a nossa pregação ou o nosso estudo for sempre baseado em histórias ou em ilustrações, a igreja vai ter uma pobreza muito grande do conhecimento bíblico. Então, o que o pastor quer mostrar, e a própria Bíblia nos apresenta, é que a principal fonte para ser ministrada na igreja tem que ser a Bíblia. Nós não podemos. Eu tenho aqui, é um livro excelente do Flávio Josefo, a história dos Hebreus. Eu creio que os irmãos, quem não tem, pelo menos já ouviu falar. É um livro excelente, tem a história do Flávio Josefo. Eu tenho os 4 primeiros anos, os 4 primeiros séculos da Igreja Cristã de Eusébio de Cesareia, tem a vida dos 12 Césaras de Suetônio. Então, tem vários livros históricos dessa época, do primeiro século, do segundo até o quarto século. São livros tremendos. Tem livro de Agostinho, que nos traz ensinamentos teológicos muito bom. Tem um livro, o Pastor de Herma, não sei se os irmãos já ouviu falar, o Pastor de Herma até cogitou em entrar na Bíblia na época, mas os pais da igreja rejeitaram esse Pastor de Herma por ele não conseguir passar pelo o cano, ele não teve força para conseguir passar, então foi rejeitado. Eu acho encantador esses livros, porém, esses livros não é Bíblia. Eles não têm autoridade bíblica. E eu estou dizendo porque eu conheci um rapaz que ele só pregava a história do Flávio Josefo. Ele assumiu o microfone, ele lia um versículo, e daquele versículo partia para as tradições de Flávio Josefo, e esquecia de interpretar a Bíblia, esquecia de falar da Bíblia e falava em todo o tempo do Flávio Josefo. Então, a igreja, as pregações dele eram baseadas no Flávio Josefo e não na Bíblia. Vocês vão entendendo? E uma coisa é, irmãos, o Flávio Josefo, ele não era cristão. O Flávio Josefo só era um judeu da tribo de Levi.
um general que lutou pelo o exército israelense, o exército dos judeus, pertencendo à família dos Macabeus. Ele era da família dos Macabeus, então é a única coisa. Então ele escreve um livro, mas ele não era cristão. E boa parte das interpretações de Flávio Josefo no Velho Testamento, ela deixa muito a desejar, porque ele é só um historiador. Então ele pegou muitas tradições, muitas histórias da época, colocou no livro dele histórias que não estão na Bíblia, histórias que não há outros documentos que prova. É um livro excelente, porém, ele é um livro que não é inspirado por Deus, é como qualquer outro livro escrito por qualquer um cristão que pegou, fez um comentário bíblico, escreveu um livro histórico. Então, nós não podemos partir dessa primícia desses tipos de livro. A Béia concorda. Então, nós não podemos partir disso aí. Nós temos que, claro, fazer bom uso de bons livros, como eu já disse, é excelente você poder citar alguns livros. Eu sempre cito muitos puritanos, às vezes, no meu estudo, na minha pregação. Eu tenho admiração muito grande pela vida dos puritanos, a maneira que eles se portavam. Porém, eu nunca vou partir do livro dos puritanos para pregar. Eu utilizo a Bíblia e, quando encaixa alguma história dos puritanos, dos moravianos, dos avivalistas ou dos pais da igreja, eu coloco. E, na maioria das vezes, é só uma frase dita por eles, nada mais do que isso. É uma frase dita por Charles Spurgeon, dita por Charles Finney, por Jonathan Edwards, por David Bryan, pelo próprio o John Burney, que escreveu O Peregrino, nada mais do que isso. Agora, se eu for ficar contando histórias que o Flávio José narrou e esqueço da Bíblia, se torna algo fora da palavra de Deus. Então, eu não estou pregando a Bíblia. E para os irmãos terem noção, irmão, do que eu estou falando, que uma vez um pastor pregando isso no Brasil. Alguém que já leu aqueles livros apócrifos da Igreja Católica faz assim, Gamão? Ninguém já leram? Eu já li todos eles, os acréscimos, e já li os livros apócrifos. Inclusive, eu tenho uma Bíblia aqui que tem os livros apócrifos. Tem uns que não valem nada, mas muito ruim mesmo. Na verdade, os três melhorzinhos é o de Baruque e os dois de Macabeus, que narra história. O resto é fantasia, é muito ruim. O de sabedoria é quase copiando o livro de Provérbios, e o eclesiástico tem muita heresia nele. Então, são livros que não faz parte do cano sagrado. Não há necessidade da gente citar, a não ser que você vá usar um compêndio histórico e cita o Macabeus, porque ele é um compêndio histórico. Nada mais para poder acrescentar o período ali de Malaquias até João Batista. Só se for para isso. Agora, um pastor uma vez foi pregar uma história que foi acrescentada no livro de Daniel. O livro de Daniel vai até o capítulo 12. Na Bíblia Católica ele vai até o 14. E no 14 fala sobre a história de Bel, o dragão. Bel seria o deus da Babilônia, e o dragão seria um dragão que atacou esse deus. E o pastor me contou essa história no púlpito da igreja. Ele pregou sobre isso. Então, ele utilizou o tempo dele de pregação para contar a história de Bel e o dragão, coisa que não faz parte da Bíblia e, acima de tudo, é uma história fictícia. Os próprios católicos aceitam ela como alegoria e não como uma história verdadeira. Infelizmente, o pastor estava pregando a respeito de um Deus adorado na Babilônia, que não é o Deus Jeová, o Deus Altíssimo que nós servimos, que venceu um dragão. Vê se há possibilidade desse tipo de coisa na igreja. E já vi esse mesmo pastor pregando sobre o livro, que existe vários livros apócrifos do Novo Testamento, como Evangelho de Tiago, Evangelho de Tomé, Livro da Infância de Jesus, Livro de Enoque, primeiro e segundo livro de Enoque, primeiro, segundo, terceiro, quarto de Esdra, e vários outros livros. E o livro da infância de Jesus, e ele citando os livros apócrifos da infância de Jesus na pregação dele. Falar que quando Jesus fugiu com Maria e José para o Egito, que as pegadas dele que ia ficando para trás, um passarinho vinha tampando, falando que Jesus ressuscitou um passarinho quando era criança. Esse livro conta que Jesus amaldiçoou algumas crianças na escola, e mais um monte de heresia por ser livros gnósticos. Todos os livros apócrifos do Novo Testamento são livros gnósticos. E, infelizmente, esse pastor não soube fazer a diferença. E ele pregava essas coisas. Então, bom, a fonte
para que nós venhamos pregar com autoridade é a Bíblia. A Bíblia, ela em si, ela tem autoridade. A própria Bíblia fala que ela é uma espada que corta dos dois lados. Ela é mais penetrante do que qualquer espada. E ela consegue fazer divisão, algo que não tem divisão, mas se for o caso, ela faz entre alma e espírito, entre juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos do coração. O apóstolo Paulo fala que toda a escritura é divinamente inspirada. E o escritor aos Hebreus fala que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ou seja, ela tem vida em si mesmo. E ela tem poder em si mesmo. Se ela é viva e eficaz, ela tem capacidade de mover por si mesma. Então, nós não precisamos de outras fontes a não ser a Bíblia. A Bíblia tem que ser a partida principal da vida de um pregador ou de um ensinador para ministrar na igreja. Ou então ficaremos igual os escribas e fariseus, ensinando tradições, ensinando livros que não fazem parte da Bíblia, contando história no púlpito, falando de testemunhos de outras pessoas, ou um testemunho nosso passado que talvez a nossa vida não se repetiu mais, muitas pessoas ainda vivem de cinza. Então, é muito complicado isso, a nossa vida tem que se renovar a cada dia. E no quesito estudar a palavra de Deus tem que fazer parte da nossa vida. O estudo da palavra de Deus ele tem que ser algo que está em nós. Nós temos que dedicar a nossa vida ao estudo da palavra do Senhor para podermos ensinar. Se essa é a área que Deus nos entregou, a área do ensino, a área da pregação, temos que esmerilar nisso. Então, de forma alguma, podemos fazer como os escribas fariseus. Então, o pastor ele observa isso aqui que esses escribas e fariseus, eles tinham esse hábito de citar tradições, e Jesus utilizou a Bíblia. Por isso, as pessoas ficaram maravilhadas. Ele fala assim, ó, não citava ninguém e apresentava a sua própria palavra como suficiente. Portanto, ensinava com clareza, meridiana, com convicção e poder. O povo viu corporificado no que ele praticava aquilo que ele queria e que eles fizeram. Anotavam como se comportava diante da tristeza, da crítica, do desapontamento e da perseguição. Então, irmãos, quando Jesus ele ensinou a palavra do Senhor, as pessoas observou isso. Que você pode observar que o Sermão do Monte termina dizendo assim, Mateus acrescenta, e todos ficaram maravilhados e diziam para os outros, ele ensina como que tendo autoridade. E nós vemos isso na vida de Jesus constantemente, que as pessoas observavam a maneira dele ser diferente. Quando ele expulsava demônio, o que as pessoas diziam? Até os espíritos imundos lhe submete. Porque eles não viam isso nos fariseus. Eles não viam isso nos supostos líderes religiosos da época. As pessoas que eram apresentadas como padrão de vida espiritual naquela época, eles não tinham autoridade para expulsar um demônio, eles não conseguiam ensinar a palavra de Deus com autoridade. Então, isso causou um prejuízo muito grande para o início, melhor, na verdade, o fim da religião do Velho Testamento. Por isso que há um problema muito grande na transição do período do Velho Testamento para o Novo, porque a religião estava fadada ao fracasso, a religião do Velho Testamento, porque eles haviam simplesmente virado um povo religioso. Então, irmão, se nós formos acostumar com tradições, com mensagens repetitivas e outras coisas sem o poder de Deus, as igrejas de hoje vão virar, como muitas já têm virado, simplesmente um aglomerado de pessoas onde o poder de Deus já não faz parte mais dessa igreja, e muitas igrejas, irmãos, infelizmente, está igualzinha à igreja de Laodiceia, sem a presença de Jesus Cristo dentro dela. Porque se ocupou, eles colocaram tantas coisas fazendo parte do culto, que já não é mais culto a Deus, não é mais culto em louvor a Cristo. A maioria das vezes é culto em louvor ao homem, é pessoas querendo aparecer, são pregadores disputando quem prega mais, e ensinador preocupado quem ensina melhor, cantores que já não são mais adoradores, e daí por diante. Então, nós estamos vivendo uma época muito difícil da igreja. E isso eu não digo só aqui na América, as pessoas falam, mas na América não, é todo mundo, nós estamos vivendo uma época muito difícil da igreja, onde as pessoas estão colocando elementos que não fazem parte do culto. É só você observar na internet a quantidade de igrejas que eles não louvam a Deus, eles fazem tanta besteira dentro de um culto que chega até a ser espantoso. Um dia desse para trás eu estava vendo uma mulher
com a espada na mão, rodando na igreja, ainda pegou um bebezinho de colo. Eu não sei como com a mãe ser juízo daquela, deixou ela pegar o bebê dela e ficar rodando para a igreja fora com o bebê com a espada na mão. E eu não sei para que aquela espada, para falar a verdade. Eu não consigo entender. Está parecendo os Cavaleiros Templários, ou então o São Jorge lá da Capadócia. É complicado. Então, são coisas que não faz parte do culto, porque não tem Bíblia. Se a Bíblia for o centro, irmãos, é como eu já disse, quando a Bíblia ela é o centro, o culto ocorre da melhor maneira. Agora, uma coisa é, para a Bíblia ser o centro, nós temos que estar disposto à mudança, porque quando a Bíblia está em primeiro lugar, ela requer mudança. E eu li uma frase interessante hoje, que a maioria das pessoas não quer que haja educação no meio do povo, também do povo cristão, porque quando há educação, há mudança, o povo passa a ser inteligente. E então tem muitos pastores que querem prender o povo a ficar ignorante concernente à Bíblia, e tem muitos que não têm preparo. Por não ter um preparo para poder instruir o povo, ele acaba deixando o povo de qualquer maneira e a igreja acaba sofrendo por causa disso, que as pessoas não se prepararam para cuidar do rebanho. E outros, como já disse, aqui na América, principalmente, a maior parte são de pessoas despreparadas. Hoje, no Brasil, nós temos um número muito grande de pessoas que vivem enganando a Igreja de Cristo. Eles não querem que o povo de Deus tenha conhecimento da Bíblia para que eles possam entender a palavra do Senhor e não aceitar aquele estilo de culto, esse espírito de liderança, parecendo um movimento papal novamente nas igrejas, onde a maioria dos líderes se sente dono da igreja. Se sente dono da igreja, eles querem fazer o que eles bem pensam, eles acham que eles podem fazer tudo, quando, na verdade, irmão, seja qualquer líder, nós estamos sempre submetidos à palavra do Senhor. Esse foi um dos primeiros propósitos da reforma. Martim Lutero teve uma preocupação de mostrar que a palavra de Deus estava acima do Papa. O Papa não tinha autoridade acima da palavra do Senhor. Então, a Bíblia é quem dita as regras da igreja. Se nós perdemos a Bíblia, nós perdemos tudo, tudo na casa do Senhor. E para terminar esse primeiro ponto, o pastor coloca: como mestre humano, podemos demonstrar em nossa vida o deneliamento do Cristo que mora em nós. Somente assim podemos estar na altura desse primeiro teste de habilitação e de idoneidade. Ou seja, nós vamos copiar todo o exemplo de Cristo que mora em nós, que vive dentro de nós, como o próprio apóstolo Paulo fala que Cristo vive em nós, e vamos ter um ministério aprovado e vamos conseguir estar habilitado e, acima de tudo, maduros e capacitados para executar esse ministério que Cristo nos entregou. Que eu acredito que todos vocês que estão aqui estudando, desde quando você entrou no curso básico, você permanece até hoje, você não está aqui à toa. Ninguém estuda teologia sem ter um ministério na vida, sem ter um chamado. Irmãos, eu comecei a estudar teologia, eu sempre falo isso, quando eu comecei a estudar teologia, eu fui estudar numa escola que a primeira classe nossa tinha 45 alunos, no fim do curso tinha apenas 22, porque eu sei que não é fácil da teologia, eu sei que o diabo ele quer fazer a gente desistir, aparece tantos problemas na vida da gente, é financeiro, é desânimo, é muita coisa que a gente pensa, vou parar. E Deus sempre está dando força para a gente continuar estudando. Então, se você chegou até aqui, é porque Deus tem, você sabe que Ele tem um ministério na sua vida. Então, nós devemos dedicar isso e ser maduros e capacitados a exercer esse ministério. O segundo ponto, irmão, fala o desejo de servir. Essa é uma parte interessante, porque além de viver e ter capacitação para poder fazer a obra do Senhor, nós temos que ter desejo de servir. Antes de entrar aqui, irmãos, hoje em dia essa questão de servir não está sendo uma coisa muito legal no meio dos cristãos, porque o aprender de Cristo que melhor é servir do que ser servido se tornou, às vezes, simplesmente um jargão ou uma frase falada por muitos e pouco cumprida. Porque, por exemplo, eu sirvo ao Senhor na igreja que eu estou como evangelista. Agora, há algum problema de que eu fique na porta para receber alguém? De forma alguma. Isso não me menospreza, isso não me rebaixa, porque, além de ser evangelista, eu sou primeiro servo. O apóstolo Paulo, eu aprendo muito com ele que em todas as cartas dele ele fala assim: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo.
Depois que ele fala apóstolo e separado para o evangelho, ele sempre inicia mostrando que ele é servo. Então, irmãos, nós temos que aprender isso, servir. Se nós queremos estar no ministério, essa parte do servir não pode sair de nossas vidas. Temos que estar disposto a servir. O apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, o Império Romano, irmãos, é um império que tinha cerca de mais de 100 mil escravos na época que o apóstolo Paulo viveu. E esse período era muito vergonhoso alguém ser chamado de escravo. E a palavra que o apóstolo Paulo utiliza ali para poder escrever a carta aos Romanos é a palavra doulos, que quer dizer escravo, é aquele escravo preso mesmo, que é como se tivesse acorrentado. Uma pessoa completamente, ele fala assim, que ele era servo de Jesus, ou seja, eu sou escravo de Jesus Cristo. Para os romanos, aquilo era uma vergonha, você falar que era escravo. Porém, Paulo deixa bem claro, eu sou escravo de Jesus Cristo e não sou escravo de César. Ele próprio, até quando ele estava preso, ele falava que ele era o preso de Cristo e não o preso de César. Então, nós vemos a capacidade que o apóstolo Paulo tinha de entender o quanto a obra de Deus era maravilhosa para ele e o que ele entendia em servir. Ele próprio fala que longe de mim deixar de vos anunciar todo o conselho de Deus. Ele entendia que o que ele aprendeu de Cristo deveria ser ministrado. O apóstolo Paulo não tinha um prazer muito grande de servir. E o próprio Cristo, nós vemos Cristo servindo a todas as classes de pessoas. Todas as pessoas que aproximou de Cristo, Cristo lhe serviu de maneira extraordinária, de maneira soberana, pessoas cegas, pessoas leprosas, pessoas pobres, pessoas com problemas de todo tipo de ordem que existia, Jesus estava ali para servir. Aqui no primeiro parágrafo diz assim: um dos elementos essenciais para a qualificação de um professor é o interesse que deve ter pelo povo e o desejo de servi-lo bem, de ajudá-lo. Sem esta qualidade, o mestre será como o metal que soa e como o símbolo que retine. Muito embora conheça bem a Bíblia, o discípulo e os métodos, conheça a Bíblia, o discipulado e o método de ensino. Então, o que o pastor quer mostrar aqui é: nós que somos separados para o ministério, se nós não estivermos dispostos a servir aquelas pessoas que estão ali nos ouvindo, seja como professor, como pastor, como líder de ciclo de oração, como um líder, um regente de algum grupo da igreja. Nós temos, primeira coisa, estar disposto a servir. Agora, como ensinador, irmãos, a prioridade é servi-los da melhor maneira, é apresentar com humildade, com autoridade, graça de Deus, a palavra do Senhor. Porém, mostrando que nós estamos ali para servir. E o pastor mostra que se esse não for o nosso desejo de ajudar as pessoas que estão ali nos ouvindo, nós teremos simplesmente pessoas barulhentas na igreja. Quando ele fala do metal que soa e o sino que retine, baseado lá em 1 Coríntios capítulo 13, nós teremos somente pessoas que causam barulho. Nós fazemos muito barulho e pouca ação. Então, nós temos que agir de maneira que deixamos transparecer para as pessoas que estamos ali que o nosso interesse é ajudá-los, é servi-los. E de forma alguma, como eu falei na aula passada, irmãos, nós não existe esse glamour no ministério, esse sentimento que muitos pregadores têm de importância, de achar que é mais importante porque é pregador, de achar que ele é melhor do que alguém porque ele é ensinador, de achar que ele está numa escada, num degrau acima das pessoas, de forma alguma, irmão. Todos nós somos iguais diante dos olhos do Senhor quando Deus olha do céu para a terra. A única coisa que Deus fez, ele delegou responsabilidades diferentes para cada um. Por exemplo, um pastor da igreja, ele tem a responsabilidade de pastorear aquele que ensina, de ensinar. A pessoa que está na parte do louvor, de conduzir o louvor na igreja. Então, são delegações diferentes, porém a responsabilidade todos têm que ter. Nós não podemos simplesmente ter interesse em cargos quando, na verdade, não abraçamos o encargo. E nós estamos vivendo uma época, irmão, que as pessoas acham que ter cargo é bonito. Essa é a verdade. As pessoas, eu costumo dizer na igreja que existe aquelas pessoas que chegam na igreja e eles se apresentam para receber um cargo. Existe aqueles que são apresentados por outro, por exemplo, eu sou amigo do pastor e sou amigo do irmão Elvis. Então, o que eu faço? Eu apresento o Elvis para o pastor, faço ali um estilo nepotismo e levo o irmão Elvis a ser tipo consagrado a alguma coisa, mesmo que ele não tenha um ministério. E existe aqueles, irmão, que são apresentados por Deus. Esses sim são aprovados. Esses são aprovados.
E nós estamos num país onde muitas pessoas, irmãos, estão ocupando espaço na igreja que não deveria, estão ocupando cargo que não deveria. Eu conheço pessoas, irmãos, que eram um excelente diácono. Ele foi consagrado a presbítero e ficou ruim diácono e ruim presbítero, porque já estragaram a pessoa. E ministério, irmão, não é para o tempo de casa. Não existe, por exemplo, eu estou servindo na igreja já como que há 20 anos como presbítero, já está na hora de eu ser consagrado evangelista. Não, irmãos. Não existe isso. Evangelista e pastor é ministério, presbítero é cargo. Digamos que a pessoa é um presbítero e é um excelente presbítero, e coloca ele como pastor, coloca ele pastorear, ele acaba perdendo tudo aquilo que ele construiu na vida dele, ou como evangelista. Então, não há necessidade de acrescentar cargo sobre ninguém pelo fato de ter tempo de casa. Cada pessoa tem que saber o ministério que tem e executá-lo da melhor maneira. Só que aqui na América, vamos ser verdadeiros, irmão. Os irmãos já viram um lugar para ter tanto pastor igual tem aqui na América? Aqui tem pastor de todo quanto é jeito, uns homens que abrem a Bíblia até de cabeça para baixo no púlpito, parecendo Lula, e são pastores. Eu fui pregar uma vez, irmão, na igreja, e olha que não foi livro difícil, não, hein? Eu pedi para abrir a Bíblia no livro do profeta Oséias. O pastor, talvez até hoje, ele não achou o livro do profeta Oséias. Meu Deus! Agora, imagina você falar, abre no Abacuque, no Sofonias, Ageu, Naum. Ele nunca mais vai achar se falar Naum. Eu falo, mas existe na Bíblia Naum? Sofonias? Eles não vão achar esse livro nunca. Malaquias. Malaquias talvez eles achem por ser o último no Velho Testamento, na roleta bíblica acha. Então, irmãos, é vergonhoso. Nós temos um número muito grande de pastores aqui na América que os irmãos vão me desculpar a verdade, eles não sabem nada. Eu não sei por qual razão foi consagrado pastor. Por exemplo, não é porque o irmão tem condição financeira boa que tem que ser pastor. Não é porque o irmão. Por exemplo, eu não vejo nada demais. Se é filho do pastor, tem ministério pastoral, nada melhor do que o próprio pai para ajudar o filho. Eu não vejo nada de problema nisso. Agora, se o filho, irmão, não tem ministério pastoral, ele não tem chamado, para que consagrar um filho de pastor, a evangelista? Deixa ele quieto para não estragar a vida do Hierarquia. isso não existe. E hoje, irmão, eu gosto de falar da Assembleia de Deus. Eu vejo uma vergonha muito grande na Assembleia de Deus, essa passação, parecendo. A Bíblia fala que o ministério de Arão acabou, o sacerdócio araônico. Mas até hoje, na Assembleia de Deus, a presidência só fica dentro das famílias. É só dentro da família, não muda para outro, fica dentro da Dentro família. da família, realmente. É hierarquia. Isso é uma vergonha. Eu sempre, quando eu vou falar da história da Assembleia de Deus, as pessoas só pegam aquela história bonita que o Emílio Conde escreveu. Eu não sei se é desconhecimento dos irmãos, a história do Emílio Conde realmente é uma história muito boa, é verdadeira, mas o Emílio Conde não conta as coisas que a Assembleia de Deus fez com o Daniel Berg e Gunavingre, não. Eles não contam as coisas de ruim que eles fizeram. É só você observar, o Daniel Berg, ele nunca foi pastor, ele nunca pastoreou numa igreja no Brasil. O Daniel Berger morreu aos 63 anos na Suécia. Ele voltou em 1962 para a Suécia e morreu em 63. Melhor dizendo, não morreu, ele morreu com 70 e poucos anos. Ele morreu em 63 e pobre, pobre. Sabe o que o Daniel Berger fazia? Ele vendia a Bíblia nas portas das igrejas em São Paulo. Voltou para a Suécia para morrer. Os filhos de Daniel Beck, os netos de Daniel Beck que vivem no Brasil, odeiam a Assembleia de Deus. Não são crentes, têm ódio da Assembleia de Deus. A mulher do Gunaving, a Fida Vring, foi internada, morreu como louca no manicômio na Suécia. Gunaving morreu, ele voltou para a Suécia em 1932, morreu em 33, doente, porque eles quase mataram eles no Brasil. Houve um pastor brasileiro que faltou pouco destruir a vida de Fida Vring, proibindo ela que... Ela foi a primeira, não sei se os irmãos sabem, a primeira a escrever um mensageiro da paz, que na época ele não era chamado mensageiro da paz. E quando ela se destacou, eles proibiram o ministério feminino na igreja. Falaram que as irmãs não podiam ter voz, coisa que foi quebrada em 1906 na Rua Azusa. Eles começaram a voltar a fazer. Então, tipo assim, são coisas que é complicado dentro da Assembleia de Deus e as pessoas não vê essa história. Eles conhecem a história bonita do Daniel Pego, Navingre, fundador da Assembleia de Deus, o grande avivamento e tal e coisa, mas as histórias que realmente tem por trás dos bastidores, muita gente não conhece. E isso, irmãos, é muito triste
para nós na Assembleia de Deus. Agora, voltando ao assunto que eu estava falando, concernente ao Breisman despreparado, é muito triste. Inclusive, nesse período de Daniel Berg e Gunaving, quando você estuda a história da Assembleia de Deus, Daniel Berg e Gunaving ele era um pastor batista, formado em teologia, um homem bom, cheio do conhecimento bíblico. Ele passou todo o seu conhecimento bíblico para Daniel Berg, que não era bacharel, mas tinha um conhecimento extraordinário da Bíblia. Temos o pastor Paulo Levi Macalão, que era bacharel em teologia. Vários outros, irmãos, que o próprio pastor Zé Wellington, que antes era o presidente da CGADB, doutor em teologia, os seus filhos, todos eles, pastor da Madureira, e vários outros. Porém, nós temos um número muito grande de pastores despreparados. Não estou dizendo que teologia prepara pastor, mas a verdade é, irmão, se nós temos um ministério, por que não estudar? A teologia não vai dar ministério para ninguém, mas se a pessoa tem um ministério, tem que investir no ministério que ele tem, fazer um curso teológico, primeiramente estudar a Bíblia, fazer um curso teológico, investir em livros e dedicar à obra do Senhor. E sempre lembrando, o meu trabalho é servir e não ser servido. Eu não estou aqui para querer apresentar, querer mostrar quem eu sou, ficar nessa disputa e, acima de tudo, irmão, de forma alguma, esse problema que os pregadores estão tendo hoje, a verdade é, se nós for perguntar, esses pregadores de hoje, eles estão realmente servindo? Que a maioria prega por preço exorbitante, não tem mais interesse de anunciar a palavra de Deus por amor. Eu não estou dizendo que uma pessoa que é itinerante ele não possa viver da obra, mas agora me fala uma coisa, irmão, as pessoas têm coragem de cobrar R$ 8.000 para pregar, R$ 15.000, que as pessoas estão cobrando para poder pregar, R$ 15.000, R$ 8.000, vem aqui para a América, é US$ 5.000 para poder pregar. Isso é falar que estou pregando por amor, que eu estou preocupando em servir a noiva de Cristo, quando, na verdade, eu estou preocupando é que a minha conta está cada dia crescendo mais no Brasil ou aqui mesmo. Então, para mim, isso é completamente inaceitável. Então, servir é quando nós dedicamos em preocupar com a alma do nosso semelhante, é preparar o nosso semelhante para o reino dos céus, é preparar eles para poder aprender a palavra do Senhor quando nós temos dado o ensino. O pastor coloca mais aqui, ó, nada pode suprir a falta de interesse pelo bem-estar de nosso semelhante. Concluindo o que eu estou dizendo, a nossa preocupação é que a palavra do Senhor dê estrutura para eles, que eles possam aprender a palavra de Deus, possam ter sustento através da palavra do Senhor, possam se manter de pé entendendo que a palavra do Senhor ela é quem nos dá força para estar caminhando, é quem nos sustenta a sempre estar olhando para o céu e olhando para Cristo. O pastor coloca mais aqui, ó. Por outro lado, amando e desejando servir bem nossos alunos, teremos suprido em boa parte a deficiência de conhecimento e de técnicas. Porque o pastor coloca aqui, eu até frisei a palavra, hoje, como eu já falei, há uma deficiência muito grande na área de ensino nas igrejas. E há uma deficiência muito grande no conhecimento de muitos membros de igreja. Eu tenho um amigo no Brasil e uma vez a própria esposa dele criada no Evangelho e ela fez para mim uma pergunta: será que nós, como servos de Deus, teríamos condição de saber se somos salvos? Eu falei, mas é claro. Eu falei, eu particularmente sei, agora eu não estou entendendo a pergunta da irmã. Diz ela que não, porque foi ensinado na igreja que nós não podemos saber se somos salvos. Eu falei assim, mas então o apóstolo Paulo, eu não sei o que ele escreveu, não, porque ele diz que nós temos o Espírito Santo, que é o penhor da salvação. Ele mesmo escreve ele fala assim em Colossenses, Cristo em vós, esperança da glória. Então já são 2 versículos. E fala que nós devemos despojar do velho homem, revestido do novo homem, para encontrar com Cristo na glória. Ele fala que nós devemos manter nossa vida irrepreensível, em santificação em tudo, espírito, alma e corpo, para a vinda do Senhor Jesus. Então, não estou entendendo se tem como a pergunta dela falar que nós não sabemos se somos salvos ou não. Eu falei com ela, irmã, precisa de rever o conselho da irmã, orar mais, porque o cristão que tem uma vida de oração, uma vida de dependência de Deus, ele sabe se ele é salvo ou não. Nós temos o Espírito Santo que mora em nós, que a Bíblia fala que ele testifica, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, é impossível, como cristãos, nós não saber se somos salvos.
Nós podemos cometer algum delito, sim, mas a partir do momento que nós arrependemos, confessamos nossos pecados, a Bíblia fala que Jesus Cristo ele é fiel para nos perdoar. Então, nós não podemos aceitar acusações e muito menos viver dessa maneira sem saber a quem pertencemos. Então, é para os irmãos entender o nível de falta de conhecimento e falta de preparo que tem nas igrejas. Essa deficiência de conhecimento que há no meio do povo de Deus. Bom, nós deparamos com umas perguntas, às vezes, muito boba, e às vezes eu fico triste que o escritor aos Hebreus, ele até... Deixa eu ler para os irmãos aqui, Hebreus, capítulo de número 6, só para os irmãos verem o que o escritor aos Hebreus escreve em relação a esse tipo de gente. Ele fala assim, ó, no versículo do capítulo 5, a partir do versículo 11 a seguir, fala assim: a esse respeito, tem muitas coisas que dizer e difícil de explicar. Portanto, vós tendes tornado tardio em ouvir, pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo descorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de modo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, o capítulo 6, ele fala, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos levar para o que é perfeito, não lançando de novo base do arrependimento de obras mortas, de fé em Deus, ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. O que é que o escritor aos Hebreus está mostrando? Ele está falando assim, olha, o período que vocês têm que serve a Cristo, você já era para ser mestre, vocês estão regressando. Vocês estão voltando para os princípios elementares. O que seriam os princípios elementares da fé? Por exemplo, os princípios elementares da matemática seria contar de 1 a 10, do português, aprender o beabá. Irmãos, e na Bíblia, na teologia, da maneira que o escritor Hebreus está mostrando, ele até dá um exemplo, é a pessoa voltar aos ensinamentos a respeito do batismo, da ressurreição, coisa que se aprende no início da caminhada cristã. Ele está falando que coisas que seriam assim, coisas mais com alimento mais sólido, ele nem poderia falar para aquele povo. Então, o que está acontecendo hoje em dia em muitas igrejas é isso, as pessoas eles estão voltando como bebê, eles ainda não conseguiram nem passar do beabá evangelho, do beabá da Bíblia, até hoje estão presos ali no início de tudo, sem ter crescido, sem ter expandido o seu conhecimento, sem aprofundar na palavra do Senhor. Deparamos com perguntas, irmãos, coisas mais simples. Eu dava um estudo bíblico para um jovem de uma determinada igreja, eles me convidaram, fizeram um grupo de jovens, de mais de uns 30 jovens, e me pediram para dar estudo bíblico para eles. Eu falei, ok, fui lá dar o estudo bíblico para eles, e pergunta muito simples, se a gente como cristão pode ir em balada, se a gente como cristão pode beber, qual que é a diferença de adulterar e fornicar? Eu falei, a diferença nenhuma, o cachorro é o mesmo, só muda a coleira. É tudo pecado, não vem aproveitar aí que é solteiro, achar que pode, não, que é pecado do mesmo jeito. Então, são coisas tão simples no meio do povo cristão que as pessoas não tinham conhecimento. Era um grupo de jovens que eles iam para balada, eles bebiam isso com Red Bull e achavam que estava normal. Chegava na igreja lá de brinco, e era consagrada diácono de brinco e um monte de coisa. Então, infelizmente, pessoas sem estrutura nenhuma bíblica, porque a igreja não tinha uma estrutura bíblica que mostrava para essas pessoas o que é errado. Então, se nós não ensinarmos a Bíblia da maneira que ela é, nós vamos criar uma geração muito fraca. E quando eu falo de uma geração, irmãos, eu fico olhando no livro de Juízes. O livro de Juízes fala que após a morte de Josué, aqueles anciãos que estavam ao lado de Josué morreu. Aí fala que a geração que veio continuou servindo ao Senhor. Quando toda aquela geração passou, e fala assim, e a geração que veio, essa geração não conhecia ao Senhor. Então, é algo muito triste. Passaram-se cerca de 40 anos, a geração que veio já não sabia quem era Deus mais. E hoje nós, irmãos, como ensinadores, como mestres da palavra de Deus, como pregadores,
como nós estamos preparando nossos jovens, preparando a igreja futura, os adolescentes, as crianças, se eles vão ter realmente conhecimento do Senhor ou se vão aderir a esse sistema do mundo. Porque se nós vivemos uma igreja que não tem um preparo bíblico, os líderes não têm um preparo bíblico, como que vão preparar essa mocidade, esses adolescentes, para conseguir resistir a esses ataques no futuro? Estamos vivendo uma época que tudo está muito difícil, tudo está parecendo aceitável, não vou dizer normal, aceitável, estão querendo normalizar aquilo que é errado. Estão querendo empurrar a goela abaixo dos cristãos tudo aquilo que a Bíblia mostra que é errado. E, infelizmente, como eu sei que é de conhecimento de muitos irmãos aí que têm redes sociais, nós estamos vendo pessoas que dizem ser cristão do lado dessas pessoas tentando empurrar a goela abaixo todo esse lixo de teologia deturpada no meio da igreja. E muitos pastores não estão fazendo nada, muitos líderes não estão se prontificando para fazer nada, porque falta de preparo bíblico, falta de conhecimento. O pastor coloca mais aqui, ó. Tornaram ótimos professores de adolescentes, a idade mais crítica. E isto se aplica pelo fato de terem amado verdadeiramente os alunos daquela idade. Os discípulos compreendem esse amor e interessam pelo professor. O que o pastor quer mostrar aqui é como eu acabei de falar. Essa relação de ensino, ele está querendo mostrar que quando chega nessa parte de ensinar algum professor, é alguém que vai ocupar-se dos jovens ou adolescentes da igreja, ele tem que ter um preparo extraordinário para poder tratar desse tipo de pessoas. Todos nós aqui já fomos adolescentes, já fomos jovens, já fizemos muita coisa errada, já falamos o que não devia. Então, nós tivemos experiências tristes que hoje nós podemos mostrar para os jovens de hoje que isso não resultou em nada. Eu, particularmente, não nasci no lar evangélico, não tive esse privilégio, tive uma vida bem ruim, bem bananada, até os meus 19 anos, até que eu aceitei a Cristo. Então, passei por um período bem complicado da minha vida. E nós vemos hoje, irmãos, jovens com muitas perguntas, adolescentes com muitas perguntas, com muita coisa na cabeça. E há nas igrejas, irmãos, um desprezo muito grande pela juventude, às vezes larga a juventude de qualquer maneira, eles estão vivendo, estão inventando coisas em culto para tentar preencher espaço, para tentar ocupar um espaço na vida deles. Estão vivendo uma época, irmão, como muitos já dizem, um grupo de jovens muito fraco, completamente fraco em relação à nossa juventude da época. Um jovem dominado pela internet, dominado pelas redes sociais, que não interessa pegar a Bíblia. Se você pega 10 jovens da sua igreja, você vai achar um que é interessado em estudar a Bíblia, que gosta de estudar a Bíblia, que é exemplo no meio dos jovens. Os demais são desinteressados, não preocupa. Por quê? Não há uma liderança que quer ajudar esse jovem. A maioria, às vezes, quer só criticar pelos defeitos que eles cometem, as coisas que eles falam, a maneira que eles agem. Às vezes, nós queremos ser muito carrancudos e já quer logo exortar o jovem, fazer um monte de coisa. Quando o certo é nós abraçarmos, ensinarmos a Bíblia, mostrar ele o caminho certo, preparar esse jovem para que eles venham ser líderes e de forma alguma criticar. Eu fui numa igreja, irmão, no Brasil que só a nossa mocidade tinha 100 jovens. Era uma mocidade enorme. Então você imagina a dor de cabeça que os dois líderes de jovem tinham para poder tomar conta de 100 jovens. E era jovem, irmão, dos seus 15 até os 19, 20, 21 anos, tinha uns de 25. Então, era uma situação um pouco complicada, mas boa parte era de 21 anos abaixo. Então, não era algo fácil. E a maioria dos obreiros que ia pregar era só borracha no pelo do jovem. E eu lembro que quando eu fiquei nessa igreja lá, que eu pertencia a outra Assembleia de Deus, e eu resolvi ficar no bairro onde eu morava, e eu uni com a igreja, vim de outro ministério da Assembleia de Deus e uni na igreja. E um dia eles me deram a oportunidade para pregar no culto de jovem. Aí eu fui o único que não bati nos jovens, os jovens viraram meu fã. Eles vieram me agradeceram, eu não entendi por quê. Aí eles falaram: você é o único pregador que subiu aqui que não bate nos jovens, que todo mundo que sobe aqui fala que nós é a parte ruim da igreja, que é nós que prejudicamos a igreja. Então, infelizmente, é esse tipo de coisa, irmão. E o que o pastor quer mostrar é que ser professor de adolescente é você conseguir entender a mente dele, trabalhar com ele. Mais para frente, o pastor vai até mostrar isso, a maneira que Cristo entendia as pessoas. E isso mostra que cria um relacionamento.
entre o professor e o aluno, de maneira que esse aluno passa a ter admiração por esse professor, passa a amá-lo, passa a ver ele como alguém diferente, que quando ele precisar de algo, ele está ali. Então, ele recorre a esse professor quando ele precisa de ouvir alguma coisa, quando ele tem alguma dúvida. Então, por isso que nós temos que ter preparo. Temos que ter preparo, primeiro, porque quando alguém te admira, isso te leva a ter muito peso sobre a vida. Eu sempre, lá na igreja, irmão, que eu congrego, o pastor deixou na minha mão a área do ensino, e graças a Deus, eu mais ele conseguimos trabalhar muito bem, ele não interfere em nada, ele não cria problema comigo, com o meu ensinamento, então nós conseguimos trabalhar muito bem. E ele não importa, qualquer pessoa, às vezes, que pergunta uma coisa que ele não consegue responder, vai lá e fala, pergunta o irmão Cléber, de repente ele sabe. Ele não tem esse problema, como muitos pastores têm, que ele acha que ele tem que dar resposta para tudo, que ele pensa que se alguém conseguir responder alguma coisa, ele não, é vergonha para ele, quando na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não existe esse tipo de disputa na igreja. Então, só que uma Tem coisa. fresco não, senhor. Só que Passa logo. uma coisa que eu sempre falo, na igreja, irmãos, esse tipo de coisa me traz responsabilidade, porque se uma pessoa me procura para perguntar algo da Bíblia e eu respondo errado, por ele me admirar, ele vai gravar aquilo no coração. Ele vai guardar aquilo e para tirar depois vai ser difícil. Vai ser quase que impossível conseguir arrancar do coração de uma pessoa que te admira aquilo que você ensina para ela. Por isso que nós temos que ser cauteloso e bem preparados para poder ensinar. Porque, principalmente nesse período de jovens e adolescentes, a mente está nova, tudo que você coloca ali vai crescer. Tudo que você colocar na mente deles vai frutificar. Então, temos que ensinar da melhor maneira. O pastor coloca mais aqui, ó, brilhou sempre no caráter de Jesus esse interesse profundo pelo bem-estar de todos. Viu o povo como ovelha sem pastor. Então, essa tem que ser a nossa preocupação. Nós nunca podemos, irmãos, ficar nesse desprezo com as pessoas, achar que fazer grupinho na igreja, fazer separação de pessoas. Eu sempre costumo dizer, irmãos, o pastor ele tem que ser amigo de todos, ele não pode viver de grupinho. Se for possível, um pastor não deveria ficar frequentando a casa de ninguém, a não ser se for para visita pastoral. Que existe, principalmente aqui na América, pastores que fazem grupo de pessoas, que ele está sempre na casa deles, quase não visita ninguém, e gera aquele tipo de problema, despreza outras ovelhas, pastores que falam mal, irmão, de crentes, que falam mal de outros cristãos. Eu até dei um exemplo na aula retrasada que eu ministrava, a última aula do curso básico, do curso médio em teologia, que uma certa vez eu congregava com um pastor aqui, assim quando eu cheguei nesse estado, e um dia ele falou comigo, o irmão vai fazer alguma coisa à noite? Eu falei, não. Ele falou que eu tenho um culto no lado para poder fazer e eu gostaria que o irmão fosse lá para poder o irmão pregar. Eu falei, amém. Mas eu pensei que ele também ia no culto. Eu cheguei no culto, era só eu que estava no culto de todos os obreiros que tinha na igreja. Como uma família muito grande, a família acho que tinha mais umas 10 pessoas na família. Fizemos o culto, toda a família aceitou Jesus. Eu peguei o telefone e liguei para o pastor para reportar para ele o que tinha acontecido, com o coração bem alegre, de toda a família ter aceitado Jesus, irmã, cunhado, filho, sobrinho, todos aceitaram Jesus. Quando eu falei com o pastor, ó pastor, a irmã aceitou Jesus, o marido dela, os filhos, a irmã, o cunhado, toda a família aceitou Jesus. Sabe qual foi a resposta para mim? Empolga não, meu irmão, que o povo aí não vai permanecer na presença do Senhor. Não. Eu falei assim, que pastor é esse? Eu pensei comigo, que pastor? Eu falei, pastor, mas é só ir visitar. Ele, não, que o povo não tem jeito com eles, não. Repreendi. Não, e está repreendido mesmo, que até hoje a família continua servindo ao Senhor. A irmã é uma excelente irmã, toma conta de oração. A filha é exemplo, o filho é exemplo, serve o exército hoje. Um povo crente, a irmã, o marido, tudo bom crente, pregador. E o pastor me fala um negócio desse, eu pensei, que pastor é esse? Que ele olhou para as almas e, irmão, as almas tá nessa situação, então vão correr atrás. É ovelha machucada, é ovelha sem pastor. Então, o pastor tá aí para isso. Ele simplesmente falou: não empolga, não, porque esse povo aí, tipo assim, não tem jeito. Não vai frutificar. Então, inclusive, frutificou na igreja dele.
permaneceram até o período que fiquei lá, depois eu saí, fui trabalhar com um pastor lá em Plymouth, e então permaneceu com ele até pouco tempo. Ele só saiu de lá, parece que eles mudaram do estado. E cresceu lá na igreja dele. Eu acredito que se eu falar isso com ele, ele vai lembrar, mas eu acho que ele já deve ter esquecido. Tem uns que têm amnésia forçada, que ele falou que o povo não iria prosperar e prosperaram. Então, é muito triste isso. Nós temos que olhar as pessoas, irmão, como pessoas necessitadas. Não é porque o irmão ele caiu, o irmão é. Já viu aqueles irmãozinhos que é aquela ovelha problemática, aquela que pula para um lado, pula para o outro, pula em cima de um, vai pulando? Tem irmão que é assim. Só que há uma possibilidade de trabalhar com ele, claro. Temos que ajudá-lo e não ficar desprezando, que infelizmente muitas pessoas só criticam, taca pedra. O irmão esse aí não tem chance para mais não. Esse irmão não tem jeito. Esse irmão é assim, mas desse jeito, mas daquele outro jeito. Então, são pessoas, irmão, necessitadas. Esse é o trabalho, principalmente nosso, que somos estudantes de teologia, esse é o nosso trabalho. E quando eu falo nosso de teologia, meu pai pensa, meu irmão é professor, graças a Deus eu estudei em 2 escolas, continuo estudando aqui e vou deixar uma coisa bem, quem estuda Bíblia, irmão, nunca forma. Irmão, coloque isso na cabeça, tá? O estudante de teologia é o estudante que nunca forma. Você sempre vai estar estudando. Se algum dia você terminar, pegar uma folga, talvez você vai ser despertado a estudar de novo. E sem contar o tanto que a gente estuda em casa. Então, nós nunca formamos, sempre estamos aí estudando. Então, como pessoas, irmão, que estudou teologia, nós temos que suportar essas pessoas. O apóstolo Paulo ele ensina que na igreja de Corinto ele fala que existia o grupo dos fracos e o grupo dos fortes. Os fortes eram as pessoas que achavam que podia comer de tudo. E os fracos é o que achavam que podia comer só legumes e não podia comer carne comprada no mercado. O apóstolo Paulo vai e diz: olha, quem come carne não fala do que não come, quem não come não fala do que come. Então, nós temos que aprender isso, irmão, com o apóstolo Paulo, amar as pessoas indiferente da maneira que elas portam na igreja. Dentro da Assembleia de Deus sempre teve aquele problema de porque um irmão cometeu um erro, as pessoas desprezavam o irmão, as pessoas proibiam até de conversar com o irmão, parecia que ele era o leproso no meio do povo, parecia que estava ali com lepra, que ninguém podia nem chegar perto dele, porque foram ensinados dessa forma. Como conhecedor da Bíblia, estudante de teologia, nós temos que entender, nós temos que estar preparados para esse tipo de coisa. Tem um irmãozinho que é problemático, vamos trabalhar com ele, para que Deus trabalhe na vida dele, o Espírito Santo mova na vida dele, e ele possa se tornar um grande pregador, um grande exemplo na igreja. Não há nada perdido, irmão, na igreja. Imagina se Jesus fosse, nós estamos pegando o exemplo de Jesus, se Jesus fosse rejeitar Pedro pelo que Pedro fez, os irmãos já imaginaram? Jesus, ele armou tudo o que ele tinha que fazer para que ele pegasse Pedro de uma maneira que tudo que Pedro falou, Jesus organizou o encontro com ele para que não fugisse da memória dele. Quando Jesus negou Pedro negou Jesus, Pedro estava diante de uma fogueira. Quando Jesus encontrou com Pedro, estava diante de uma fogueira, na beirada da praia. Pedro negou Jesus por 3 vezes, Jesus perguntou por 3 vezes se ele amava ele. E quando, se os irmãos observar, a Bíblia fala assim, que quando Jesus ressuscitou, o Evangelho de Lucas narra isso, que ele disse assim, vai e diz aos discípulos que eu encontrarei com eles, e diga também a Pedro. Ele não desistiu de Pedro. Vai lá e diz aos discípulos, e frisou, diga também a Pedro. Então imagine Jesus tiver desistido de Pedro. Seria menos um apóstolo extraordinário na história da igreja, e menos 2 escritos bíblicos de grande valia para nós, porque ele fez isso porque Jesus não desistiu dele. Jesus, irmãos, ele não tem lixeira, ele não tem nada de lixo. Pode ser qual for o pecador que ele quer restaurar a vida dele. É nós que temos esse problema com pecadores, é nós que achamos que nós somos melhores e temos esse tipo de problema. Então, nós temos que ver, irmãos, as pessoas como Jesus viu, como ovelhas sem pastor, pessoas dispersas, necessitadas de alimento, necessitadas de força, de que se às vezes nós precisamos de carregar no ombro, nós temos que carregar. Tem que ser dessa forma. E demais assim, ó, quando os fariseus criticaram os discípulos de Jesus por olharem, por haverem colhido espigas no dia de sábado, ele os defendeu, dizendo: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Isso implica que esse grupo que estava com Jesus, eles tinham a proteção de Jesus.
É isso que o pastor quer transmitir, que houve um cuidado de Cristo em defender aqueles que estavam com ele. Então, irmãos, nós temos que defender, não é defender placa de igreja, mas é defender os nossos irmãos em Cristo, que faz parte daquele corpo, ali naquele local, junto com nós. Por exemplo, de forma alguma você vai ser a sua mão esquerda, ela não pode desprezar a sua mão direita. Eu até falei isso ontem com minha namorada. Imagina se o seu pé dissesse assim: ó, eu sou melhor que todo mundo, porque eu sustento todo esse corpo. Ou o cérebro dissesse: não, quem é melhor sou eu, porque se eu parar, tudo para. Se eu não der comando, nada ocorre. A igreja é assim, irmão, a igreja trabalha em conjunto. Então, se o apóstolo Paulo fala que se um membro perece, todo o corpo perece. Vão se entendendo? Então tem que ser assim. E como Jesus defendeu os discípulos, tem que ser assim conosco. Defender a nossa igreja, ou seja, os nossos irmãos em Cristo. Não estou falando placa de igreja, estou falando irmãos em Cristo. Quando alguém vem falar do irmão, alguém vem criticar, seja o próprio irmãozinho querendo falar do outro, oramos, repreendemos com sabedoria, para que não cria ira no próprio irmão que já está falando mal. Repreender e mostrar para ele que não há necessidade daquilo, que o irmão é falho, mas o irmão Jesus ama ele e está ali para perdoar. Quem somos nós para criticar? Então, da mesma forma que Jesus ele repreendeu, ele defendeu os seus discípulos, tem que ser assim conosco, como ensinador. Aí ele fala mais: ó, quando aquele jovem avarento e egocentrizado fez Jesus parar na estrada para lhe perguntar qual o caminho que conduz à vida, diz o evangelista que Jesus, contemplando o amor, mesmo Jesus sabendo que ele iria rejeitá-lo, porque Jesus ele é onisciente. E como eu já disse, irmão, Jesus nunca separou a sua divindade da sua humanidade. Jesus sabia que ele iria o rejeitar, porém Jesus o amou ao vê-lo. Assim tem que ser conosco. É por isso que eu contei a história do pastor, que ele deveria ter amado aquela família, e ele simplesmente desprezou aquela família. Quando alguém não aceita Jesus na igreja, não importa a maneira que ele veio, nós temos que amar essa pessoa. Temos que estar ali do lado dela para poder ajudá-la quando ela precisa. Aí, bom, assim, na ocasião em que certo homem atacado de lepra suplicou a Jesus que o curasse, ele se sentiu todo tomado de profunda simpatia por aquele sofredor e estendendo a mão tocou-lhe, conforme Marcos capítulo 1, versículo 41. Essa parte é interessante, irmão, que o leproso, existia algumas partes em Israel que o leproso tinha que andar com um sino, para poder, se ele andasse no meio da multidão, balançando o sino, segundo a tradição, para que as pessoas pudessem abrir caminho para ele passar. Boa parte dos leprosos ficavam fora da região de Israel, eram rejeitados. E somente quando era tomado de lepra no corpo inteiro, eles eram rejeitados simplesmente por causa de uma lei cerimonial. E nada tinha a ver que a lepra ia passar para o outro. Era simplesmente uma lei cerimonial que, se alguém encostasse no leproso, ele ficaria imundo até a tarde. Mas, porém, irmãos, a Bíblia deixa claro que quando aquele leproso, que esse do capítulo 1, é o mesmo do capítulo 8 de Mateus, a Bíblia fala que quando Jesus o viu, Jesus o tocou. O interessante é que a lepra não teve como contagiar Jesus, mas Jesus teve como purificar o homem da lepra. Agora, por quê? Porque Jesus, irmãos, além de ser Deus, ele era amoroso. Ele não preocupou com a tradição e ele não se tornou impuro. Ele tocou no leproso e determinou que ele ficasse limpo. E ele ficou limpo para a glória do nome do Senhor. Então, é isso que nós aprendemos de Cristo. E transferindo, tirando uma aplicação para nós, é que a lepra pode ser símbolo do pecado, mas isso não faz com que nós não venhamos amar os nossos irmãos, venhamos abraçá-lo quando precisa. Não interessa qual foi o pecado que ele cometeu. Não importa qual o pecado tem que ser tratado e não menosprezado. A pessoa que cometeu um pecado na igreja tem que ser tratado, trabalhado com ele, ajudar ele, disciplinar ele para que ele seja restaurado. O apóstolo Paulo ensina isso na sua carta aos Coríntios. Ele mostra que deveria disciplinar um rapaz que ele estava criando problema na igreja, criando divisões na igreja, e um outro que estava mantendo relação sexual com a sua madrasta. O apóstolo Paulo ensina que esses dois deveriam ser disciplinados. Porém, lá na segunda carta, o apóstolo Paulo fala que deveria retorná-los ao corpo para que eles não viessem, porque eles já estavam contristados demais, já estavam tristes. Então, eles deveriam ser regressados ao corpo de Cristo, à igreja do Senhor, em comunhão, para que eles não viessem a padecer de tanta tristeza.
Então, o apóstolo Paulo mostra que a disciplina no crente, irmão verdadeiro, ela causa tristeza. Um crente que é disciplinado, ele só fica rindo e não sente nada quando ele não está nem aí. Quando ele não é compromissado com Deus, ele está ali na igreja só ocupando espaço. Agora, um crente verdadeiro, irmão, um crente sincero, que ele cometeu algum delito, que ele coube a disciplina, ele fica arrasado, ele fica destruído. Então, ele fica querendo que aquele período passe rápido, para que ele regresse ao corpo de Cristo, possa cear, possa fazer parte de alguma coisa na igreja, porque ele tem temor de Deus. Então, isso deve ser o que a igreja tem que fazer. Ele fala, ó, ele sempre amou a todos e se interessava vivamente por seus problemas. É o que Jesus fez. Jesus ele tinha preocupação com os problemas das pessoas. Nós temos que entender isso. O problema do meu irmão é o meu problema. A tristeza do meu irmão é a minha tristeza. O que o meu irmão passa, eu tenho que entender que isso me afeta. Porque se o meu irmão que está passando por alguma situação difícil, aquilo não me afeta, aquilo não me choca, eu estou pior do que ele. Eu realmente estou morto. Se eu não consigo sentir as dores do meu irmão. A Bíblia fala, irmão, que Jesus compadecia de todos os moribundos, pessoas doentes, pessoas que estavam à beira da morte, pessoas que estavam cegas, em tristeza, Israel, Jesus sempre compadecia deles. Compadecer é se colocar no lugar daquela pessoa. Quando Jesus olhava para um leproso, ele se colocava no lugar dele. Quando Jesus olhou para a sogra de Pedro, que a pessoa falava, mas era uma simples febre, é porque a febre não era em nós. Então, nós podemos pensar que era simples. Mas Jesus, ele curou coisas extraordinárias como lepra e cegueira e curou uma febre. Mas ele fez o quê? Ele compadeceu até da sogra de Pedro que estava com febre, porque ele sabia que aquilo estava trazendo prejuízo para ela. Compadeceu-se de Jairo quando a filha dele morreu. Compadeceu-se da viúva de Naim quando o filho dela morreu. Então, irmãos, todas as vezes que Jesus via uma pessoa numa situação complicada, Jesus se compadecia dela, Jesus amava essa pessoa e os problemas daquela pessoa passavam a fazer parte dos problemas de ser problema de Jesus também. Então, ou seja, a menos que a pessoa, irmão, se feche no canto, não quer compartilhar, que a Bíblia fala que nós devemos também compartilhar com nossos irmãos as nossas necessidades. Então, às vezes, uma pessoa está passando algum problema e ele não compartilha, fica difícil para o pastor, para o grupo de liderança da igreja, aquele grupo ali que às vezes cuida dessas coisas, fica com dificuldade de trabalhar com o irmão, pelo irmão não buscar ajuda. E, como eu sempre falo, irmão, pastor não é adivinho. E existe aqueles irmãos ali que falam assim: ah, mas se o pastor é homem de Deus, por que Deus não revelou? Deus só revela o que é oculto, irmãos. Isso significa revelação. Pôr a olhos nus aquilo que é oculto. Se eu estou passando necessidade e eu tenho condição de falar para o meu pastor, para algum irmão que eu estou passando algum problema, por que Deus tem que revelar? É só eu abrir a boca e falar. Ué. Não há necessidade que Deus revele isso. Há necessidade que eu abra minha boca e conte o meu problema, porque a Bíblia assim ensina. Que nós devemos contar as nossas necessidades um para os outros. Então, quando isso acontece, há esse trabalho de abraçar essa pessoa, de tomar o problema dele como o nosso problema também, para que haja uma resolução. O pastor diz mais assim: ó, o mestre não só se interessou pelos problemas humanos, mas sempre buscou fazer alguma coisa para solucioná-lo. Afirmava repetidamente que viera para servir e não para ser servido, conforme Mateus 20, versículo 29, em Atos fala que nós não sabemos em qual parte que Jesus falou isso, porque não está nos evangelhos, mas Lucas, citando uma palavra de Pedro, ele diz que o próprio Jesus falou que a melhor coisa é dar do que receber. Então, isso é o mesmo que dizer que é melhor servir. Como Pedro andou com Cristo, em algum momento daquela caminhada, Jesus falou isso e só foi escrito no livro de Atos. Nos evangelhos não tem essa fala. Porém, nós aprendemos de Cristo que isso, ele preocupava em solucionar os problemas porque ele veio para servir. O evangelho de Marcos mostra Jesus como servo, aquele que veio para servir a todos, para ocupar-se com a situação deplorável como se encontrava. Quando você estuda um pouco da história da época, no período que Jesus veio à Terra, você vai ver que a situação, irmão, financeira, política, religiosa, a tristeza era muito grande na Palestina nessa época. A questão financeira era caótica. A religião aparentemente parecia boa, mas caótica, era um peso sobre o povo. Havia muita extorsão, muitos problemas. A guarda romana
era uma guarda muito preparada, ela era comprada pelos os publicanos. Então, quando algum publicano ia cobrar imposto e não era pago, eles levavam o guarda obrigava a pagar. Então, era uma opressão muito grande nesse período. Então, Jesus chegou num período maravilhoso para aquele povo. Por isso que o escritor do Evangelho de Mateus, que é o próprio Mateus, até fala que a luz que brilhou em meio às trevas, citando o profeta Isaías, que foi o que Jesus veio fazer nessa terra e nesse período tão triste do povo de Israel. Cá no último parágrafo diz assim: esta atitude foi a característica de todos os grandes mestres que passaram por este mundo. Aí ele mostra alguns aqui, como Pantenos, que foi um dos pais da igreja em Alexandria, fala que ele preocupou em criar uma universidade, fala assim, ó, ele que fundou em Alexandria ao lado de uma universidade pagã, a primeira escola cristã, ou seja, ele teve essa preocupação de criar uma escola cristã ali para ensinar a palavra de Deus. Pantenos foi um dos pais da igreja. Eu creio que no período que estudamos a história da igreja, pelo menos quando eu estudei a história da igreja aqui no Bereia, o pastor que estava dando aula para nós, que na época era até o pastor Marcondes, ele ensinou a respeito disso. Esse Benedito, eu não tenho esse conhecimento de quem é, mas o pastor mostra que ele organizou uma ordem de mestres em Monte Cassino, onde que grandemente influenciou toda a Europa antiga, na época era aqueles Reinos Unidos da Saxônica, que ainda não era Europa. Mostra Geraldo Grudem, ao fundar a Sociedade dos Irmãos da Vida Simples, que ensinava as crianças pobres. Loyola, que construiu a ordem dos jesuítas, que nós conhecemos hoje, ok, que hoje ela tomou um rumo meio contrário, mas quando foi fundada, igual os próprios franciscanos, que na época de Francisco de Assis, que foi um excelente teólogo da Igreja Católica, eles levavam realmente uma vida piedosa, mas depois que eles viraram ordem da Igreja Católica, tomaram outro rumo como é até hoje. Tem esse Robert Hike, que foi quem deu, esse aqui eu sei quem é, um inglês que deu origem à escola bíblica dominical. Ele começou fazendo um trabalho com crianças que viviam na rua, que não tinham o que comer. Você encontra isso aí na internet, é muito extraordinária essa história. Ele, preocupado com essas crianças, ele trouxe elas para a garagem dele, e ali começou a dar alimento, e eram crianças que não tinham alfabetização alguma. Então, ele, como professor, ele utilizou materiais evangélicos, a Bíblia, e outros materiais evangélicos para poder educar essas crianças. Então, ele começou ensinando elas a ler, a escrever com a palavra do Senhor. Então, aí foi daí que nasceu a Escola Bíblica Dominical. Ela chegou no Brasil por volta do o início do século XIX, e graças a Deus até hoje permanece no Brasil essa escola bíblica. Aqui na América tem algumas igrejas que não têm, infelizmente, mas eu acredito que todas as Assembleias de Deus aqui se ocupam com o período de escola bíblica dominical, e outras fazem em outro dia da semana, porém sempre tem a escola aplicando a lição. Então, irmãos, nós vemos aqui homens que contribuiu para que o reino de Deus crescesse, contribuiu para que as pessoas tivessem fundamento, contribuiu para que a obra do Senhor não parasse. Aí o pastor coloca mais aqui: o vivo desejo de servir é indispensável ao ensino vitorioso. Queremos ter. Quando eu falo a palavra sucesso, irmão, não me interpreta esse sucesso de ter sucesso, mas o sucesso assim, de ter um ministério aprovado, temos que servir. O nosso ponto principal tem que ser de servir. Nós vemos isso na vida de Onésimo e de Filemon. Onésimo era um escravo de Filemon, quando, por alguma ocasião, que nós não sabemos qual, ele encontrou com Paulo em Roma, quando Paulo estava preso, na sua primeira prisão. Paulo evangelizou Onésimo, Onésimo aceitou a Cristo. Paulo faz com que ele vá regressar a Filemon, e quando ele manda ele de volta para Filemon, mesmo sabendo que ele era escravo, ele pede ele para receber como irmão. Aí aquele senhor de escravo já passou a servir o seu próprio escravo, que ele já não tinha olhos para ele como escravo, aquele escravo que tinha que ele. Claro que ele voltou a trabalhar, os irmãos não pensam, não, ele voltou a trabalhar, voltou do mesmo jeito, como escravo, ele não era forreado, mas, porém, Filemon já via ele como irmão e sabia que diante dos olhos de Deus, ele e Onésimo eram igual, eles pertenciam ao mesmo corpo. Então, Filemon tinha prazer de servir
aquela pessoa que era o seu funcionário, porque ele era um salvo em Cristo Jesus. Então, esse deve ser o nosso papel, irmãos. Como ensinador, nós temos que colocar na mente: o meu papel é servir. Eu não estou aqui para mostrar que eu sou melhor porque eu tenho um diploma, porque eu carrego um anel de teologia, porque eu tenho uma boa retórica, eu consigo sobressair mais do que os demais irmãos. Não, eu estou aqui para servir. Estou aqui para servir o reino de Cristo, estou aqui para servir o corpo de Cristo, a noiva de Cristo. Não tem coisa melhor do que servir a noiva de Cristo. Então, lembrado que o João Batista, que sendo o próprio Jesus declarou que nascido de mulher, não existia ninguém maior do que ele na terra. E o próprio Cristo dizendo isso, irmãos, era verdade, que o próprio Cristo conhecia. E João Batista, ele era humilde o bastante para dizer que ele não era nem digno de abaixar e conseguir pegar as alparcas, ou seja, as sandálias de Jesus. E ele próprio disse que ele não deveria batizar Jesus. Jesus fala: me batiza para que se cumpra toda a justiça. Então, ele entendia quem era Cristo e sabia o que era humildade, o que era servir. Esse deve ser o nosso papel, saber que maior é Deus, nós somos apenas servos e nos sentimos privilegiados de ser servo de Deus. Essa é a realidade. Títulos não passa de simplesmente títulos. Ministério, nós temos que entender que é bênção da salvação. Nada mais do que isso. O Senhor me salvou pela infinita misericórdia dele. Ele me amou por alguma razão que nós não sabemos, é só por ele mesmo, porque nós não tínhamos nada amável e ele nos amou, nos deu ministério, confiou em nossas mãos algo para executar para ele na terra. Mas, acima de tudo, que a palavra de Deus que ele deixou para nós, ela nos apresenta que o papel de um pastor, de um evangelista, um presbítero, um diácono, um missionário, uma irmã que louva a Deus, a irmã de gente de oração, o auxiliar da porta, dirigente dos jovens, é servir. Nada mais do que servir. Nós todos somos servos e não passamos de servo. Temos que sempre ter isso em mente. O meu objetivo na casa do Senhor é servir. E a própria palavra culto, eu não sei se os irmãos têm conhecimento da palavra culto, ela no hebraico e ela no inglês. No inglês parece que a palavra culto é public service, que quer dizer serviço público. Então, o que é culto? É serviço. A Bíblia deixa isso bem claro. O Salmo 100 fala que celebrar com júbilo ao Senhor e apresentar Ele com canto, servir o Senhor com alegria. A palavra no hebraico ali é prestar-lhe serviço de forma alegre, de forma jubilosa. Então, ou seja, temos que fazer o serviço não como que algo pesado. Inclusive, o apóstolo Paulo traz um ensinamento em Romanos, eu quero concluir deixando esse versículo de Romanos, concernente a servir. Romanos, capítulo de número 12. O apóstolo Paulo, ele fala assim, a partir do versículo 3, existia um grupo de pessoas em Roma que se achava melhor. Ele fala assim: olha, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de entre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O apóstolo Paulo está querendo dizer o seguinte: olha, quando você for pensar, não vai além do que você é. Pensa com moderação, pensa de si com a consciência, sabendo quem você é. E quando ele fala a medida da fé aqui não está falando de fé, de crer. Está falando a fé, que é o conjunto de ensinamentos bíblicos. Aí, quando nós olhamos para a Bíblia, olhamos para nós vemos que nós não somos nada. Nós observamos que realmente somos tão pequenos que só foi misericórdia de Deus. Ao versículo 4 ele fala assim: porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. A profecia não pode, a proporção da fé que também está relacionada à Bíblia, ao conjunto de doutrinas bíblicas. A profecia não pode ir além do que a Bíblia fala. Por exemplo, se alguém entrega uma mensagem profética que ela contradiz a Bíblia, é falso profeta, porque a Bíblia é a única profecia universal. Aí ele fala: se ministério, dedique-se ao ministério. O que ensina, esmera em fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência,
e o que exerce misericórdia com alegria. Então, ou seja, ministério aqui, irmãos, a palavra ministério, quando você vai traduzir, pegar no grego, é a palavra diáconos, que aqui sim ele trouxe como ministério, ou seja, aquele que presta um serviço, dedique-se no serviço. Aí ele fala aqui que aquele que exerce misericórdia, que são duas coisas que encaixam no que estamos falando, trabalhar e ter misericórdia, que faça com alegria. Nós nunca podemos servir os nossos irmãos, irmão, por obrigação. Por exemplo, um exemplo básico para fechar. Eu sei que o Gleice mora na área aqui, o irmão Guerreiro mora para o meu lado aqui, eu não sei os demais irmãos. Mas tem alguém aqui, por exemplo, que mora para o lado de Uster? Não? Ninguém que mora para o lado de Uster. Mora longe de Uster. Quando mora longe de Uster, faz assim com a mão. Mora longe de Uster. Por exemplo, digamos que um irmão está precisando que vai socorrer lá em Uster hora dessa. Aí, se, se nós formos socorrer, irmão, tem que ser de amor. Eu estou indo socorrer, aconteceu alguma coisa com o carro dele, seja alguma coisa que for, a polícia prendeu, estou indo a buscar. Não posso ir murmurando, misericórdia. Estou indo, mas não era para mim ir, porque eu vou ter que levantar amanhã cedo e murmurando. Não. Se é prestar misericórdia, que seja feito com alegria. Se vamos contribuir para ajudar alguém financeiramente na igreja que caiu em alguma situação, que seja com alegria. As pessoas vão ajudar, vai misericórdia, irmão. Estamos na América e tem gente passando necessidade. Esse irmão não vigia também, não. O irmão não trabalha, o irmão está correndo de trabalho. E começa a criticar. Então, para que vai ajudar? Nós temos que servir, irmão, com alegria, com amor, com misericórdia. Por isso, a Bíblia, por isso que eu falo, a Bíblia é um manual. Eu falei na aula passada que quando nós estudamos Paulo, dedicamos a estudar o apóstolo Paulo, nós apoiamos tanto, é onde a gente aprende a ser crente. Já aprende a ser crente. São detalhes muito pequenos como esse, que quem vai prestar um socorro a alguém, exercer misericórdia, tem que ser com alegria, não pode fazer por obrigação, murmurando, reclamando, porque diante de Deus não tem valia, não. Diante de Deus só tem valia o que nós fazemos por amor. É por isso que eu falo, irmão, servir a Deus não é coisa fácil. Esses pequenos negócios que muitas igrejas não deram valor, só deram valor aos pecadão, aos grandes pecados expostos e visíveis, fácil de ver, que causaram muitos escândalos, só deram ênfase a isso. Quanto a esse tipo de coisa, servir a Deus com alegria, dedicar, servir o próximo com alegria, não ser vagaroso no servir. O apóstolo Paulo, no próprio capítulo 12, ele fala isso, que nós devemos prestar serviço a Deus com diligência, com fervor e não ser vagaroso. Assim é o nosso trabalho para Cristo. Servir a Deus, irmãos, em tudo tem que ser com alegria. Salmo 100, ele tem até um louvor aí cantado, canta o Salmo 100 todo. Se você for fazer um exegese do Salmo 100, você vai ver o que é um culto verdadeiro. O Salmo 100 ele é uma forma de culto. O salmista está explicando como é um culto no Salmo 100. Ele mostra que nós devemos celebrar, vamos prestar um culto de festa a Deus, porém tem que ser com alegria. E quando prestamos esse serviço, tem que ser com alegria. Nada por obrigação. A própria Bíblia fala que nós não devemos fazer nada por obrigação, e sim por alegria. E como obreiros da casa do Senhor, irmão, muito mais. Como obreiros, nós temos que lembrar, não é status, não é privilégio, é responsabilidade e serviço. Nada mais do que isso aí. Então, ser ministro, como muitos gostam de bater no peito e falar, eu sou ministro, é isso. Ser ministro é alguém que serve. E nada mais do que isso. Se o próprio Cristo ele fala que mais bem-aventurada coisa é servir, ele veio para servir, melhor dizendo, que ser servido. E todas as vezes, irmãos, que você observar Cristo, ele está servindo em tudo. E o próprio Cristo, que era carregado de muitas coisas, ele próprio fala, ele não tinha onde encostar a cabeça, ainda achou alguém para deitar no peito dele ainda. Ele não tinha onde encostar a cabeça para descansar. O dia que ele foi descansar, alguém ficou perturbado lá com o mar e acordou ele. Então ele não tinha em quem ele apoiar, ainda achava alguém para deitar no peito dele e achar consolo, que é João o Menor, que escreveu o livro do Apocalipse e o Evangelho de João e as três cartas. Então nós vemos isso no ministério de Cristo. O exemplo de pessoa que veio para servir e que nós temos que tirar isso para nós. E se alguém falar, mas foi com Cristo, não. Os apóstolos aprenderam isso dele e serviram.
servir. Nós vemos a vida de Paulo, Pedro, João, que está mostrando no livro de Atos quanto esses homens serviram a Deus de maneira extraordinária. Os discípulos que Paulo fez, como Tito, Timóteo, Apolo, Silas, eles serviram a Deus também de maneira amorosa, de maneira gigantesca, e deixa-nos esse exemplo. Os homens do Velho Testamento, com todo o privilégio que eles tiveram, o próprio Moisés, de servir a Deus de uma maneira maravilhosa e humildade extraordinária na vida deles. Os profetas, os grandes homens de Deus. Amém? Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para acrescentar na aula? Não? Irmãos, fica calado até na aula do pastor Luiz Prestes ou só na minha? Que eu sei que eu falo bastante, falo rápido ainda. O pastor ele não interage mais com os irmãos. Então, os irmãos tiverem alguma coisa para falar, alguma coisa para acrescentar? Se tiver, vamos terminar então, irmão, nossa segunda aula de elementos básicos da pedagogia. O bom é que essa matéria está baseada nos ensinamentos de Jesus, aquilo que ele deixou para nós. O pastor construiu essa apostila de maneira maravilhosa, porque quando ele passou para a minha matéria, eu falei assim, mais uma matéria técnica que o pastor está me dando, porque eu saí da aula de filosofia aqui, fui para a aula de homilética lá na outra turma, peguei outra matéria técnica, falei, eu estou perdido, é só técnica, não tem nenhuma teologia, não. Quando ele falou que era pedagogia, eu falei, de novo? Aí, quando a apostila caiu no PDF que eu fui ler, aí eu falei, não, não, agora tá boa. Realmente é uma matéria técnica, mas está falando de Jesus, então fica melhor para poder falar. Amém? Bom, nós vamos agradecer ao Senhor. Gostaria de pedir ao nosso irmão Elvis para estar agradecendo a Deus e para terminar a nossa aula nessa noite. Pai amado, Pai querido, queremos te agradecer, Deus, por mais um dia, Deus. Mais um dia, Senhor, na tua presença, Senhor, buscando aprender, Senhor, sobre a tua palavra, Senhor, aquilo que o Senhor deixou para nós, Senhor. Ó Deus, que venhamos, Senhor, ser servos, Senhor, aprender a cada dia mais, a servir aqueles que precisam, Senhor, com amor, Senhor, com alegria, de acordo com a tua palavra, Pai. Ó Senhor, abençoe cada um, Senhor, que estão, Senhor, cada uma dessas pessoas que estão estudando, Senhor, buscando, Senhor, aprender a mais, Senhor, da tua palavra, Senhor. Traga, Senhor, força, Senhor, determinação, Senhor, para que não venhamos desistir dessa caminhada, Senhor. Que o Senhor possa renovar, Senhor, cada dia mais, Senhor, nossas forças, ó Deus. Ó Senhor, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, irmãos, que Deus em Cristo abençoe a vida de todos. E os irmãos tenham uma semana abençoada na presença do Senhor. Amém. Todos tenham uma boa noite. A paz para A paz do todos. Senhor para todos.